Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os plateumintos. Os plateumintos pertencem ao filo Plateuminte, né, que são os primeiros aí a saírem da simetria radial, como a gente encontra nos quinidários, para a simetria bilateral. A presença da simetria bilateral permite que haja uma centralização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso desses animais, eles são através de um cordão nervoso que vai ter aqui na parte central e vai sendo puxado por gânglios nervosos ao longo do corpo do animal. Esse filo ele é representado pelos vermes achatados, aqueles que têm o corpinho bem achatadinho. Se nós observarmos, nós vemos aqui a região ventral e dorsal bem fininho. E aí já temos a bilateria, né, para a simetria desse tipo de animal, facilitando algumas coisas que a gente vai ver no decorrer aí da classificação desses animais. Então, esses animais, durante seu desenvolvimento embrionário, eles vão formar os seus tecidos a partir dos 3 folhetos embrionários. Eles são triblásticos. Eles possuem, então, ectoderme, endoderme e mesoderme. Isso promove aí maior especialidade nos seus tecidos, todos do seu corpo. A presença do tubo digestório ainda é incompleto, o sistema digestório só tem boca, então por isso que a gente fala que o tubo digestório dos plateumintos é incompleto, só tem a presença de boca, ainda não surgiu ânus. E eles são acelomados, então durante o seu desenvolvimento embrionário, eles não possuem aquela cavidade corporal que a gente chama de celoma, por isso que eles são chamados de acelomados. O celoma a gente vê nos grupos mais pra frente do reino animal. A classificação dos plateumintos. Então, quem são os animais que se encaixam nos plateumintos? Nós temos as tênias, temos as planárias e nós temos os esquistossomos. Então, a gente tem 3 classes para esse filo, reino animal, filo plateuminto, classes. Então, a gente tem a tubelária, tremátodas e cêstodas. Para a classe tubelária, a gente tem como principal representante as planárias. As planárias, elas possuem vida livre, elas não vão causar doença, elas não vão parasitar. A gente encontra esses animais aí em ambientes aquáticos, né, ambientes úmidos, e eles vão utilizar aí nutrientes, matéria orgânica do ambiente para se alimentarem e também para a sua reprodução, porque os nutrientes servem também para ter um metabolismo ideal. Então, eles são as planárias, aqui da imagem, a gente pode ver que eles possuem esses ocelos que vão perceber a luminosidade do ambiente. E a gente encontra também em ambientes aí enterrados no solo bem úmido ou então água doce salgada. Na apostila tem outra espécie de planária, que ela também é uma espécie brasileira, ela é bem grande. E tem aí uma fotomicrografia de uma planária bem pequenininha, semelhante a essa que está aqui nesse slide. Para a próxima classe, nós temos os tremátodas. Esses plateumintos, eles podem ser endoparasitas ou ectoparasitas. O que é isso? É um parasita interno ou parasita externo. Um exemplo de plateuminto parasita da classe dos tremátodas é o Schistosoma manzoni. Esse daí, ele se fixa ao seu hospedeiro através de ventosas, né? Principalmente esses ectoparasitas, que eles vão usar essas ventosas aqui para ficar presos ao seu hospedeiro e roubar os nutrientes dele. Por isso que ele é parasita. Esse representante aqui, o Schistosoma manzoni, ele vive principalmente nas correntes sanguíneas, né, do ser humano, próximas ao fígado. Ele se instala ali e causa alguns danos, e a gente vai falar sobre a esquistossomose, que é causada por esse tipo de plateuminto. E a terceira classe, que é a classe dos cêstodas, todos eles são endoparasitas, eles vão parasitar de forma interna, e os principais representantes são a Taenia solium, Taenia saginata e a Taenia latus, que são parasitas, né, que vão ficar no interior do corpo do seu hospedeiro, utilizando os nutrientes. Então, a gente vê que esse animal, ele tem o corpo bem achatadinho, né, ele fica parecendo uma fita mesmo, que parece que se desprende, porque essas fitas aí do corpinho desse animal a gente chama de proglótides, e eles vão se desprendendo também, e a gente consegue verificar a presença desses parasitas no exame, por exemplo, de fezes. Então,
a gente vai ver aí as principais verminoses causadas pelos animais do filo dos plateumintos, que a gente chama, né, então, de verminoses causadas por plateumintos. A primeira delas é a esquistossomose. A esquistossomose, ela também é conhecida como barriga d'água. Existe um hospedeiro intermediário entre o homem, né, e esse verme que a gente chama de caramujo. O caramujo do gênero Bionfalaria, ele vive em água doce. Então vai ter no período do ciclo em que esse verme ele vai adentrar o corpo do caramujo, ele vai sofrer uma transformação, liberando uma larva dele no ambiente aquático, e essa larva que penetra no corpo do ser humano, causando danos à saúde, então, do ser humano. Olha só como que acontece. A gente tem uma pessoa infectada, né? E ela vai, durante a sua infecção lá no seu sistema circulatório, a gente vai ter nas células hepáticas do ser humano que está infectado, vários desses vermes que vão aí fazer a reprodução sexuada. Por isso que nós somos o hospedeiro definitivo desse Schistosoma manzoni. Então ele vai ali fazer a fecundação, e o fruto dessa fecundação é exatamente vários ovos, né? Vários ovos que vão lá para o intestino e são liberados junto com as fezes dessa pessoa infectada. Esses ovos desse parasita, eles vão encontrar com a água, e aí esse ovo eclode e sai uma larvinha chamada miracídio. Esse miracídio, essa larva, penetra no molusco, que é o Bionfalaria, o caramujo, e lá ele vai se reproduzir de forma assexuada. Vários esporocistos, várias gerações. E essa larvinha, que já não é mais o miracídio, agora ela é uma larva cercária, fruto dessa reprodução assexuada que aconteceu no interior do caramujo. Ela sai e ela nada livremente ali em busca do próximo ser humano que ela vai penetrar pela pele. Penetra na pele, aí ela vai, então, cair na circulação sanguínea dessa pessoa, e aí continua. Ela vai migrar para o fígado, vai migrar para as células do fígado, lá para o sistema que a gente chama hepático, se transforma em adulto, e aí macho e fêmea fecundam e o ciclo continua. O xistossoma, ele tem como em nós, no ser humano, o principal hospedeiro, por isso que é o hospedeiro definitivo, porque é aqui que acontece o quê? A reprodução sexuada. É uma doença condicionada pelo padrão socioeconômico que atinge muitos da nossa população brasileira, sendo considerada uma verminose negligenciada. A presença dos caramujos transmissores ou potencialmente transmissores nas áreas carentes sinaliza o quê? A formação de muitas fontes de transmissão. Então são pessoas que se banham em lagos, né? E aí vão ter alguns problemas aí por conta dessa infecção por esse verme, porque ele entra através da pele. Esses vermes na forma adulta podem ficar por muito tempo ali na entrada do fígado, né? Migraram para ali e ficam durante muito tempo para se amadurecerem e depois eles procriarem de forma sexuada e liberarem os cistos através das fezes. Essa migração, essa presença ali na veia do fígado faz com que haja então problemas circulatórios, por isso que a pessoa fica com aquela barriga avantajada que parece mesmo a barriga d'água. A pessoa às vezes pode estar desnutrida porque é um problema socioeconômico, como a gente já mencionou, problemas de locais onde não tem saneamento básico e as pessoas acabam defecando ou tendo contato com esgoto a céu aberto, elas podem se contaminar. Mas muitas vezes as pessoas elas confundem essa barriga avantajada achando que é gordura, mas na verdade é líquido retido. E a próxima verminose causada por plateuminto é a teníase. Então a teníase, que é causada pelos vermes achatados do filo, né? Plateuminto, classe dos céstodas, e agora a gente tem a família Tenidae. A gente tem dois tipos de verminoses causadas por esses vermes, que é a teníase propriamente dito e a cisticercose. A teníase, ela acontece quando a gente tem contato
né, com a tênia mesmo. E aí ele vai migrar para o nosso intestino através do aparelho digestivo por comer carne de porco crua ou mal passada, contendo esses ovos desses animais dentro ali da carne. E aí, por não ter uma temperatura ideal durante o cozimento, durante o preparo, ou até mesmo a pessoa que manuseia o alimento e acaba colocando a mão na boca, essa carne vai chegar lá no intestino, vai ser degradada, os ovos juntamente aí com essa carne também, e ali ele vai então eclodir, vai se transformar, se multiplicar, né, em uma tênia adulta e vai se proliferar. Quando vemos aí o contato com a tênia saginata, ela é a tênia da carne de boi, da carne de vaca. Se for a tênia solium, é aquela que veio junto com a carne de porco. E se a pessoa manuseou a carne e estava lá com os ovos desse verme e acaba colocando a mão na boca, né? Ela pode ter a cisticercose também, que é justamente a entrada desses ovos, e aí acontece a neurocisticercose quando esses ovos eles vão parar no cérebro, né? Ali no sistema nervoso central. Então, via de praxe, esses ovos eles vão para os olhos, o cérebro ou para os músculos, para o coração, acaba indo para a grande circulação, acaba indo para o intestino. Então a gente tem esses dois complexos, que é a teníase e cisticercose. A infecção humana, então, pela teníase ocorre com a ingestão de carne crua ou mal cozida de porco ou boi infectado. Já o cisticerco ingerido, ele vai sofrer a ação do suco gástrico, né? Aí ele vai se fixar por meio dessa presença aqui da cabeça, que existe o escólex, possui essas ventosinhas na mucosa do intestino delgado, transformando-se em uma tênia adulta, porque ali ele pega nutrientes lá no nosso intestino. E aí essa tênia adulta que pode atingir até 8 metros, em alguns meses, né, após a ingestão desse cisticerco, começa então a eliminação dessas proglotes aqui pelas fezes, e essas proglotes elas já estão grávidas, elas já tem vários ali ovozinhos, já houve a fecundação, tá? E a cisticercose, como eu falei, ela é causada pela ingestão acidental dos ovos da tênia solium, que é uma espécie aí desse plateuminto, que pode ser causada também pela tênia saginata, mas é mais comum pela tênia solium. E acontece quando o indivíduo, né, ele vai já tem aí no seu organismo a forma adulta da tênia, e aí essa forma adulta libera ovos desses animais juntamente aí com as fezes, podendo contaminar água, alimentos ou as mãos. O que acontece? Essa cisticercose vai causar lesões graves no paciente por conta dessa cisticercose e a neurocisticercose. Então a gente tem muitos problemas com essa cisticercose humana causada pela ingestão dos ovos da tênia, né, do verme. Não é o verme, não é a proglote adulta. Então, quando é a proglote que a gente tem o contato, ela vai então liberar esses ovinhos aí no nosso sistema digestivo até chegar no intestino. Quando a gente se alimenta dos ovos, né, através de alimentos contaminados, ou a mão que está contaminada, ou água contaminada, ela pode se alojar em diversas partes do nosso organismo, como eu falei, nos olhos, nas glândulas mamárias, no sistema nervoso central, que tem muitos problemas clínicos para essas pessoas. Tá ok? Qualquer dúvida, escreve aí pra Pro. Um beijo!